Essa música é muito bonita, né? E esse texto, eu estava falando ali, eu ando comentando, esse texto de Paulo é fantástico. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui conosco e a vocês que nos acompanham também pelo YouTube, o nosso boa noite. Nós queremos começar, como temos começado todas as semanas últimas, orando. Eu tenho uma notícia não muito boa, não sei quantos conhecem, mas para mim e Jair, que fomos adolescentes com esse pastor, tivemos nossas vidas marcadas por esse pastor. Pastor Elias Teodoro, não sei quantos conhecem aqui, mas esteve na Bahia há 40 anos atrás. Elias Teodoro, Elias Teodoro da Silva, ele faleceu agora à tarde. Hoje ele está no Pará, mas marcou a vida da gente. E a gente vai orar pela família que chora nesse momento. Pastor Joel Zeferino, pastor da Igreja Batista Nazaré, está internado. Está com suspeita de erisipela, né? Erisipela. Suspeita. Estão diagnosticando para ver se realmente é isso. E continuar orando pela recuperação de Inéa, as notícias são boas, e Arenilda, né? Eu queria pedir a vocês que façam, abaixem sua cabeça e façam sua oração silenciosa neste momento. E em poucos segundos eu vou interromper o silêncio e vou orar por esses motivos, começando o culto dessa noite. Senhor, estamos aqui, no lugar que nós separamos, santificamos, para prestar um culto a Ti. Mas nesse momento que nós iniciamos esse culto, nós queremos Te pedir, pela família do pastor Elias Teodoro, por Júnior, Ninha, Helenilza, por todos os familiares que nesse momento choram a perda dessa pessoa tão querida, que marcou pessoas, e muitas pessoas,
como eu, como Jair, como muitos adolescentes, jovens daquela época. Nós queremos ainda te pedir pela família do pastor Isaías, que também ainda chora, passa por um momento de luto. E te agradecemos pela recuperação da nossa irmã Inéia, por Arenilda. Te pedimos pela vida de Beré, pela vida de Solange e pela vida de todas aquelas pessoas que nós temos orado, que precisam da sua atenção, do seu carinho. Do pastor Joel Zeferino, amigo nosso, que passa também por esse momento difícil. Que o Senhor possa dar o diagnóstico, que o Senhor possa orientar os médicos, que a medicação seja correta e bem logo ele esteja de volta aos seus afazeres eclesiásticos. Nós te suplicamos pela nossa igreja também, que o Senhor seja sempre o cabeça da nossa igreja, que o Senhor sempre nos oriente a caminhar diante e segundo a sua vontade. Aceita a nossa adoração, Pai. Aceita os nossos louvores. Aceita as nossas ofertas. Aceita tudo de bom que a gente possa apresentar a Ti. Seja aprovado por Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar. Eu te louvarei, meu bom Deus. Depois grande é o Senhor. Eu acho que a gente canta mais bonito de pé, viu? Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Davi, da Bíblia, ele diz que eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E Davi, quando ele se proferia essa frase, era nos momentos de batalhas, né? Quando ele saía para batalhar e quando ele retornava. Significa que quando nós estamos passando por momentos difíceis, vamos louvar o Senhor. Também no momento de alegria, louvamos ao Senhor. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, vamos louvar o Senhor, vamos dizer que Tu é a única razão para louvar. Jesus, és a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei, eu Te louvarei. Anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu te louvarei,
Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é grande. Esse louvor é uma oração também. Então, quando você estiver louvando, louve com o coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ô Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és o Deus eterno em nossas vidas. Obrigado porque a cada momento, ó Senhor, tu nos traz à memória o que nos dá esperança,
que é a salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu continue conosco, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nós, possa nos alegrar, e que nós possamos, Senhor, sair daqui regozijados no Senhor. Continua conosco, é no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós continuamos cantando. Vocês podem sentar, mas vamos cantar o 329 do HCC, Sou Feliz. Comigo. Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, oh meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, Sou feliz com Jesus, com Jesus. sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Sou feliz com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Com Jesus, meu Senhor. Amém. Somos convidados agora, assentados como nós estamos, a uma leitura bíblica em vários trechos do livro de Salmo. Vamos fazer essa leitura como propõe aí o telão. Fugiu a palavra. Grande Covid. Vamos lá. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome por séculos dos séculos. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua benignidade para comigo, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei alegre vozes ao Deus de Jacó. Amém. Esse seria o nosso momento de avisos, mas nós avisamos no início sobre os avisos, que agora não daremos mais avisos. Os avisos vocês vão acompanhar no início e no final do culto através do nosso telão. Então, você que não chegou mais cedo e não viu os avisos, no final, preste atenção, que vocês vão ficar sabendo das novidades, tá bom? Agora, nosso momento missionário. Cadê Evandro? Estamos em campanha de missões mundiais. Missões mundiais. E é importante que vocês saibam que estamos para levantar uma oferta para missões mundiais e com a palavra Evandro. Bom, o tema de 2023 é vamos completar a missão? Esse é o tema. Divisa está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei, e eu lhe estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nesse instante, a gente vai ver agora um vídeo de uma irmã, uma missionária que foi para a Albânia há cerca de 8 anos atrás. Inclusive, essa irmã já esteve conosco aqui antes da pandemia, eu acredito que em 2018, 2019, ela esteve aqui, trouxe uma experiência muito importante. E a gente vai ver agora aqui um trabalho que é feito ali, como é importante nós fazermos missões, nós contribuirmos com missões. Nós temos cerca em torno de quase 2.000 missionários enviados nos 5 continentes. Às vezes, esse 2.000 é muito, não é pouco, irmão. Tem muitos lugares ainda a ser atingido. Cerca de 4 bilhões de pessoas ainda precisam ouvir da palavra do Senhor. Então, a irmã, eu não lembrei o nome da irmã agora, é Edneia, me falhou a memória, não botei o nome dela aqui, mas ela esteve conosco, um trabalho belíssimo que ela faz ali na Albânia. Esteja orando por ela, e se vocês quiserem contribuir e ajudá-la ali naquele local, depois você pode procurar o pastor Moisés e estará ajudando ela ali. Ela faz um trabalho lindo. Você vai ver um trabalho que vai ver com os jovens agora.
Olá, meus irmãos, eu sou a Dejani, missionária aqui na Albânia, e esse é o Yuli, meu aluno do curso de violão, tem 18 anos, é um ex-muçulmano e vai contar 18 anos, é um ex-muçulmano e vai contar um pouco do seu testemunho. Përshëndetje, Olá, unë jam Juli, eu sou Yuli, jam 18 vjeç tenho 18 anos dhe unë sot do ndaj e hoje edhe historinë time Eu vou edhe si kam pranuar eu Jezusin. vou compartilhar a minha história de como eu aceitei a Jesus. Në fillim kam qenë një musliman, No começo eu era um muçulmano, praktikant eu era um muçulmano edhe praticante duke ndjekur muslimanizmin, e eu seguia o islamismo. por nuk ishte plotësimi im ai, Mas isso não me preenchia. Muito vazio. sado që bëra shumë gjatë më dha për atë besim. E eu fazia muito para essa fé. Por një ditë të bukur, E um dia muito bonito, kam ardhur në kish, eu vim à igreja. Asambleja e Perëndis, edhe duke parë E eu vi. çfarë ata po bënin, Eu vi o que eles estavam fazendo, si ata këndonin, como eles cantavam, si ata shikonin Zotin como eles viam a me një Deus, sy komplet ndryshe, com os olhos totalmente diferentes. duke parë një Zot dashurie Como eles viam um Deus de amor. dhe jo në nështrimi, Na streaming. duke qenë por, domethënë si të frikësuar, E não um Deus, e de medo. Dhe kjo më bëri pak përshtypje E isso me fez duvidar nga ajo çfarë unë bëja. daquilo que eu estava fazendo. Dhe vazhdova duke ndjekur E eu continuei vindo à igreja dhe kjo doli e vërteta e isso era verdade. dhe unë vazhdova ta besoj shumë fort E eu continuei acreditando muito deri më sot ku jam, e até hoje onde eu estou. që nga mosha 13, Desde os 13 anos até 14 a 13, 14 anos, dhe sot që jam 18 vjeç, até hoje que tenho os 18 Jam I anos. paksuar, Eu sou batizado qoftë në ujë dhe frymën e nas shenjtë, águas, no Espírito Santo. edhe vazhdoj si dishepull I Jezusit E eu sou um discípulo de Jesus, aleluia. me fëmijët Com as crianças edhe me adoleshentët. e com os adolescentes, ele trabalha com as crianças e adolescentes. Edhe me kitarë më nderë. E com o violão com Deja. Faleminderit. Obrigada. Ju duam shumë. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. Inclusive, a irmã Dejani, ela está participando, está vendo o culto também. Uma irmã que participa de um grupo de missionários, né, lá no WhatsApp. Os irmãos estejam orando por ela. E vamos louvar, né? Até que ele venha. Então, enquanto nós estivermos louvando, vocês contribuam, né? É o nosso momento também de contribuição, é o nosso momento que a gente chama de dedicação de vidas e de bens. E nós temos, para este momento também, uma novidade. Nós vamos completar essa semana 20 anos de IBE. Dia 26, estou certo? Sim. 26. E vamos festejar essa data no dia 13 e 14 de maio. Vamos ter uma grande festa, muito bonita, sábado e domingo aqui cheio, vamos trazer visitantes, vamos estar aqui. E a semana passada eu já comecei a falar sobre amor. E eu quero desafiar a igreja, ou pedir à igreja, que continue com um coração amoroso, dando ou trazendo a esta casa uma oferta de amor por esses anos. Qual o valor? O valor do seu amor, o valor das suas condições. Mas é importante que, nesse momento, a gente possa expressar este amor à nossa igreja, trazendo uma oferta nesse dia especial. Tá bom? Esse envelope é simbólico. Se você quiser fazer a transferência, no dia você traz, simbolizando a sua contribuição. Isso não obriga que você traga só dessa forma presencial, mas é uma forma só de você dizer assim, eu vou contribuir com a minha igreja, com a minha oferta de amor no dia do nosso aniversário. Então, vai estar junto com o outro envelope agora, o diácono vai estar passando, e se você quiser sentir a vontade para contribuir, o faça, do tamanho do seu coração. Eu acho que eu tenho um coração grande, vocês também, ainda maior. Então, façam isso, tá bom? Vamos cantar a música de missões, Até que Ele Venha. Amei essa música. Vamos cantar com alegria. Enquanto o diácono nos ajuda,
e faz o recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. A você que está nos assistindo pelo YouTube, pode contribuir. Os números estão aparecendo aí na tela para você fazer a transferência bancária, o Pix. Nós continuamos com a nossa campanha ainda. Estamos chegando próximo do nosso alvo, mas ainda somos desafiados a contribuir pela nossa campanha. Até que ele venha. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Do teu grande amor, o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Entregar e dizer
bom. Eu gosto muito dessa mãe. Estava conversando ali. Acho que deve ser a música do nosso acampamento. Né? É uma música muito legal e fala do tema que nós vamos abordar. É muito interessante. Mas temos gente comemorando aniversário, viu? Essa semana, Lucas Martins, dia 25/4, terça-feira. Quarta-feira, dia 26, a IBE. E já se preparando ali para levantar. Vem cá, tia Cleide, dia 29. Tem bolo na casa de tia Cleide, dia 29, viu? Estava me planejando para comer esse bolo. Ai, gente. Vai para o Ceará. Vai levar o bolo. Só se for lá comer esse bolo lá no Ceará, né? Ô, Leandro, vem cá orar. Vamos orar pelos esses irmãos. Agradecer. Vem cá, Evandro. Representando o Lucas. Vem cá, vem cá. A avó de Bia. Vamos orar por ela também. Muito bem. Vamos orar. E vamos orar. Eu vou pedir a Dilson, que vem aqui também. Vou pedir a Dilson como um dos primeiros membros da IBE, representando todos os primeiros membros da IBE, os membros fundadores da igreja, né? Que agora 20 anos, completa essa semana. Nós teremos, como já anunciado aqui, uma série de conferências, não é? Nosso aniversário da Igreja Batista Esperança, e nós queremos agradecer a Deus, não é? Por esses 20 anos de existência, que venham outros 20, não é? E que venham mais, não é? Enquanto nós estivermos vivos, vamos continuar, não é? E que a gente possa celebrar isso juntos. Vamos celebrar a vida de Cleide, vamos celebrar a vida de Lucas, vamos orar também pela avó de Bia também, né? Que está adoentada. Como é? A sogra da filha de Gina. Vamos orar por essas pessoas que estão na UTI. Maria Helena. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite nessa noite estarmos aqui como povo teu, aqui nesse lugar que é dedicado ao Senhor, para que a gente possa cultuar, agradecer, colocar nossas vozes e vidas, Senhor, ao teu dispor. Muito obrigado, Senhor, porque ao longo desses 20 anos, o Senhor tem permitido que a Igreja Batista Esperança assim o faça, que cultue, que louve, que adore, que transmita graça à vida de tantas outras pessoas, que leve alimento, que leve paz, que leve a mensagem de Jesus, que leve o Evangelho, a boa nova que transforma a vida. E nós te agradecemos porque nós somos parte disso. Nós te agradecemos por aqueles que tiveram lá há 20 anos atrás o propósito de fundar essa igreja, de criar aqui uma agência do reino, e que assim, ao longo desse tempo, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem desafiado a essa comunidade a continuar o serviço e assim também, Senhor, experimentar da tua graça. Muito obrigado, Deus, por esses 20 anos, pelos pastores que aqui já passaram, por aqueles que deixaram suas marcas, suas histórias, pelas experiências de tantos membros e congregados que aqui já fizeram parte. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, Pai. Muito obrigado por essa noite, por essa alegria. Obrigado pela vida de Lucas, Pai. Obrigado porque vai fazer mais um ano de vida, assim como Cleide, que celebrará mais um ano de existência. O Senhor abençoe os teus filhos, Pai, para que eles continuem sendo fonte de amor, fonte de vida, e que renovem assim seus compromissos pessoais com o Senhor Jesus, e que o Senhor traga saúde, paz, alegria, renovação e força a todos os seus dias, Pai. Pedimos também que o Senhor, dessa forma, abençoe Maria Helena, abençoe a avó de Bia também, pessoas que precisam agora da saúde, Pai. Que o Senhor possa abençoá-las onde elas estão, trazendo, Pai, com teu anjo,
trazendo graça, cuidado, paz, serenidade nesse momento. E que a dor seja curada e que a alegria seja restaurada. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos ouvir agora, nos preparando para a mensagem dessa noite, uma música inspirativa com Pedro Dalto. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que desceu do céu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo. Arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder, favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação. Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus, e um dia ali com Ele habitarei, e no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, para sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador.
obrigado por nos trazer essa linda canção, não é? Canção antiga, mas que fala tanto ao coração da gente, não é? Boa noite, aqueles que chegaram um pouquinho depois, não é? Boa noite. Nós estamos fazendo uma série de reflexões, de mensagens a respeito daquilo que nos dá identidade como batistas que somos. Quer dizer, não somos todos, mas não há problema. Mas a questão é que quando nos chamamos de batistas, algumas coisas nos identificam. Dentre essas coisas, nós falamos que chegamos a citar isso aqui antes, não é? E não há nenhum problema de sermos batistas, da Assembleia, católicos, cristãos de outros grupos. Não é disso que estamos falando, mas no que nos identifica dentro desse nome de ser chamado de batista. Eu gosto do nome, acho bonitinho, né? Batista. Né? Já falamos qual é a origem desse nome. Né? Mas existem coisas que nos identificam. Nós começamos a falar um pouco daquilo que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Falamos aqui inicialmente, na primeira mensagem sobre esse tema, sobre os princípios que são chamados de princípios batistas, e começamos a falar sobre tópicos da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nós falamos sobre Jesus. Pedro acabou de cantar sobre Jesus, ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória. Não é? Nós falamos também sobre o Espírito Santo. Falamos como o Deus Espírito, né? O Deus que se revela a nós dessa forma, que nos acompanha, como Ele se manifesta e nos acompanha todos os dias. E não na ordem, não porque um seja mais importante do que o outro, mas na mensagem de hoje, na próxima que estarei aqui falando, eu falarei sobre a figura de Deus Pai. Pai é uma palavra que tem muitos significados. Não, peraí, pai tem um significado só, é mesmo? Evandro, duvido que o seu pai tenha o mesmo significado que o meu, que o pai de Pedro tenha o mesmo significado que o meu, que o seu. Embora todos nós saibamos o que é pai. Mas cada pai traz para si, né? E traz em nós um significado diferente. É assim, talvez, que a gente tenha a experiência da paternidade em Deus. Porque ela tem sentidos pessoais inalienáveis, pessoais não questionáveis. Porque Deus é Pai para você da forma que Ele pode ser, que você o entende, que você o compreende como Pai. Mas, ao mesmo tempo em que isso ocorre, e que nossas experiências de paternidade, né, ou as nossas experiências de afiliação, aquilo que nós vimos, Nândia, ao longo da vida de nossos pais, né, e de nosso pai, assim nós carregamos a imagem do nosso Deus, né, do nosso Deus Pai que nos acompanha. Jesus valorizou tanto isso, que Ele falou, quando vocês orarem, não orem para mim, orem para quem? Deus? Deus Pai. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. A figura de Deus e o que Deus é para nós batistas, e como Ele se caracteriza para nós, passa por duas dimensões importantes. A primeira é de quem é Deus. E a segunda é de quem é Deus Pai. A triunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir um pouquinho de paciência a vocês hoje, porque essa mensagem tem um conteúdo teológico um pouco mais extenso, e que eu vou tentar traduzir para vocês da forma que eu entendo, né? Que a gente possa traduzir. Toda mensagem é uma exegese pessoal, né? É uma interpretação pessoal. Então, eu vou tentar traduzir, vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque a gente vai aguentar um pouquinho mais de mim hoje, porque a gente precisa tocar em determinados pontos teológicos para entender isso.
E a figura de Deus, ou o que Deus é para nós batistas, e assim nós declaramos, nos coloca diante de uma pessoa. Essa é a primeira coisa, nos coloca diante de uma pessoa que é uma pessoa muito especial. Assim como nossos pais, de alguma forma, ocuparam de diferentes maneiras, não é, Rai? Lugares especiais na nossa vida. Para os batistas, em termos de declaração doutrinária, tenho trazido isso a vocês, não é? O conteúdo dessas declarações. E da declaração sobre Deus, nós temos o seguinte, não é ainda sobre Deus Pai, isso vou falar na próxima mensagem especificamente, mas sobre essa introdução sobre Deus o único Deus vivo e verdadeiro, é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável, não muda. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ou seja, ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência e ele tem toda a presença. Ele é perfeito em santidade, perfeito em justiça, verdade e amor. Ele é criador, sustentador, redentor, juiz, senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo o amor, todo o culto e toda a obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Trocinho complicado, mas simples ao mesmo tempo. Para nós, batistas, e para aqueles que entendem que a teologia da associada à ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isto é, a triunidade de Deus, aquela que nos identifica, né, e que identifica o Senhor nessas três condições de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, faz parte da nossa vivência diária. Como batistas, nos relacionar com cada uma delas. Olha que coisa interessante, não é? Deus é único, mas ao mesmo tempo é triuno. Isso quer dizer que nós nos relacionamos com Deus Pai, mas também nos relacionamos com Deus Filho e também nos relacionamos com Deus Espírito. São três relações diferentes de três pessoas que essencialmente são uma só. Falar sobre Deus e sobre a teologia de Deus, a teologia sobre Deus, não é tarefa fácil para ninguém. Primeiro, porque para nomear Deus já é complicado. Eu sempre faço, eu gosto de fazer uma metáfora que não corresponde a tudo, mas corresponde parcialmente, que é a seguinte. Vocês devem lembrar, acho que eu já citei isso aqui, antigamente tinha uma figurinha. Isso é muito tempo, viu, Anny? Não é do seu tempo, mas é mais do meu. Uma série que depois na internet as pessoas conhecem, chamada Amaré. Vocês lembram do Amaré? Eram dois menininhos, o menininho e a menininha, peladinhos, né? A Anny falou que era da época dela. E eles falavam assim, amar é trazer flores quando ela está triste, né? Amar é levar bolo para ela, uma torta. Um bolo gostoso que tia Cleide faz, por exemplo. Né? Aí isso é um ato de amor, então é amar. E tinham várias figurinhas dessa. Amar vendia, né, nas banquinhas, né, as pessoas compravam, fazia coleção, aquela coisa toda. Vinha em chiclete, tinha tudo. Porque a gente definir amor, existe um psicólogo chamado William Baum, ele dizia que amar é o ato de amar. Olha que coisa interessante. Né? Amar é o ato de amar. Amar é comportar-se com amor. É fazer alguma coisa que representa amor. Mas é muito difícil a gente definir o que é amor. Muito difícil. Sabe por quê? Porque também é muito difícil a gente definir o que é Deus. Aliás, Deus é o quê, hein? Deus é? A Bíblia fala que Deus é amor. Isso é tão difícil de definir do ponto de vista de teologia,
que os judeus lá, né, no Antigo Testamento, os hebreus, né, eles tinham várias tentativas de tentar entender esse Deus, né, que nós chamamos aí o nosso Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, a Bíblia nos afirma isso, e por isso que a declaração doutrinária diz que ele é imutável, diz que ele é imutável, ele é Deus, o Deus de sempre. Que eles tentaram fazer isso de várias formas, para ficar um pouquinho mais fácil, deram um monte de nomes para Deus. O nome central de Deus, que é um nome impronunciável ao pé da letra, né? Na verdade, nós fizemos uma espécie de entrada de consoantes para tentar chamar de Yahvé, né? Mas o nome seria impronunciável, eu sou, né? O que se manifesta a Moisés, né? O que se apresenta a Moisés, diga que o eu sou mandou, né? Porque eu imagino, eu sou, é tudo, né? Eu sou é tudo, né? No sentido de ser aquele que domina, é quem dirige, é quem determina, no sentido de saber de tudo. Ele é, por isso que a declaração doutrinária diz que ele é o quê? Ele é onisciente, ele é completamente ciente. Diz que ele também é onipresente, ele está em tudo, né? No sentido de ele saber de tudo, de conhecer, né? E, ao mesmo tempo que tem isso, a gente tem várias tentativas de fazer para com que esse nome se tornasse mais, como diz o pessoal no popular, palatável. Ou seja, que a gente conseguisse colocar no palato e entender, não é? Então, Deus foi chamado de várias coisas. Vou dar alguns exemplos aqui. Yahvé Chamá, o Senhor que está presente. Nós vemos isso lá em Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. El Shaddai. El Shaddai é o Deus, quem lembra? Todo-poderoso. El Shaddai, todo-poderoso. Gênesis capítulo 17. Yahvé, ou né, o Jeová, né? Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, 1. Javé Jiré, ou Yahvé Jiré, Deus da provisão, ou Deus proverá. Nós vemos isso lá no Gênesis capítulo 22, quando o Senhor mostra a provisão. Yahvé Tsidekenu, que significa Deus, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo de número 6. Yahvé, ou Jeová, Nissi, Êxodo 17, 15, que significa Senhor, minha bandeira. Não é? O Senhor que eu carrego. El Elyon. Tem até uma música, né, que canta esses nomes todos, né? Jeová Rafa, meu Senhor, não é isso, é? Que cura toda dor, Sekenu Yahvé, minha justiça é, não é? Significa El Elyon, é o que é o mais elevado, ele é o forte dos fortes. Olha quanto nome bonito para Deus, né? Para tentar entender Deus. E El Olã, que também é o eterno Deus, lá em Isaías capítulo 40, versículo 28. Tem uma expressão popular que as pessoas falam muito hoje, que é assim, tudo ao mesmo tempo agora. Já ouviram essa expressão? Tudo ao mesmo tempo agora. A gente poderia comparar um pouco da presença ou da onipresença de Deus nessa direção, né, de que Ele é tudo ao mesmo tempo. E agora, e sempre o foi. Então, não há como dizer que Deus é temporal. Deus é atemporal. Entendam isso? Essa é uma questão importante para a gente entender o poder de Deus. Deus é atemporal. Didi, Deus sempre foi, em toda a sua vida, tempo presente. Entende? O pessoal da física quântica diz que não existe muito esse limite. Eu não sei, ali nós temos um amigo nosso que entende bastante de física, né? Mas diz que esse tempo, né, essa relação temporal que a gente tem não é muito realista, não. Na verdade, existiria, eu não sei explicar isso tudo, mas existiria, né, condições que ultrapassariam essa temporalidade que nós conhecemos cronológica, né, e que o tempo, conforme nós o entendemos, ele é muito maior e muito mais amplo do que esse tempo que nós limitamos aqui de hora cronológica, etc. Talvez algumas de nossas experiências que nós estamos vivendo agora, né, elas
estejam sendo vividas no futuro e no passado ao mesmo tempo, segundo o pessoal da física quântica. Bom, eu não sei muito disso, mas eu sei que as nossas experiências com Deus e a presença dele é atemporal. Por isso que em qualquer tempo da história, Deus sempre esteve presente. O outro fator também interessante sobre isso, ainda teologicamente falando, é de que a ideia de um Deus atemporal, ela nos dá, embora a sensação de que fosse muito distante daquilo que a gente consegue compreender, porque a Bíblia fala que a nossa vida é até 70, 80 anos. Depois vem o quê? Enfado e canseira, né? A Bíblia fala assim, que até 70, 80 anos, vindo depois, enfado e canseira. Temos que ir mais, né? Graças a Deus, que a gente veja, a gente tem várias pessoas aqui na igreja que já passaram dos 80, estão aí firmes, não é? Vem dirigindo. Irmãos, para vocês que estão vendo aqui a primeira vez, talvez, a igreja, a gente tem irmãos aqui com mais de 80 anos, eu não vou citar o nome, mas vem dirigindo para a igreja de boa. Graças a Deus, né? Pessoas com saúde, né? Que bom isso, né? Então, essa ideia de um Deus atemporal, para mim, é um conforto. Sabe por quê? Porque, Will, seja hoje, amanhã, ou daqui a 100 dias da sua vida, Deus vai estar presente. E Ele esteve presente mesmo quando você não imaginou, Ele também estava ali. E isso, essa presença desse Deus que é onipresente, que é onisciente, né? Que está em tudo e, ao mesmo tempo, Ele nos conhece profundamente. Ele sabe, Ele tem ciência. A Bíblia fala que, simbolicamente, até os fios de nossos cabelos, daqueles que os têm, e os que já não têm, né, também foram conhecidos. A gente sabe, Ele sabe o número. Né? É uma linda forma de dizer que Deus nos conhece. É uma forma simbólica linda de dizer que Deus nos conhece. Né? Até os fios de nossos cabelos estão contados. Mesmo quando eles começam a faltar, né? Eles estão contados. Essa ideia desse Deus que nós cultuamos, como nos diz a declaração doutrinária, e a quem nós devemos amor, né? No sentido de dever aqui, é de responder com amor e obediência. É algo que é inspirador para a nossa vida. Eu saber que tem um Deus com quem eu posso me relacionar. Sabe como a gente tem amigos? Hoje eu cheguei aqui, na hora que eu estava chegando para a nossa reunião, às 5 horas, estava chegando ali Irene, Nândia, quem mais que estava junto? Yolanda. Estavam as 3 chegando ali, uma estava ajudando a outra, e eu falando assim, olha que coisa bacana, né? Relações, é assim. E assim é que Deus se coloca disponível, né, no sentido de estar disponível, a presença dele é disponível para que a gente compreenda, né, que ele nos acompanha. A ideia de um Deus que, ao mesmo tempo, é único e triuno, é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, é o Deus que nos acompanha. Jesus falou que ele iria, mas que ele nos deixaria o Espírito Santo, ele nos acompanharia. Tem sido discutido ao longo da história como a questão dessa definição do que seria uma trindade. A trindade é um termo complexo, é uma condição complexa, mas verdadeira. Uma das melhores definições que existe sobre isso foi trazida por um teólogo chamado Warfield, e ele propôs que a ideia da trindade talvez se aproxime mais dessa seguinte maneira: existe apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade, olha que coisa interessante, na unidade da divindade existem 3 pessoas co-eternas, olha aí que a gente falou, do Deus sempre foi, co-eternas e co-iguais, com a mesma substância, mas de subsistência distinta. Cada uma delas teve e tem uma condição, um papel e uma ação junto a nós que diferencia e nos acompanha. Já existiram várias ideias sobre essa triunidade. O pessoal que estudou teologia aí, ou quem já estudou isso na escola bíblica dominical, deve lembrar, né,
no passado, ainda no primeiro século depois de Cristo, uma das primeiras ideias trazidas sobre essa condição foi chamada de adocionismo. O criador desse pensamento foi um teólogo, né? um bispo chamado Teódoto de Bizâncio, entre os anos 189 e 199 depois de Cristo. E ele propunha que Deus, né, e que Cristo, enquanto homem, era considerado filho de Deus por adoção. E foi reconhecido, ademais, que enquanto ele era Deus, era também filho por natureza e geração, por descendência. Ele foi adotado. Né? Foi chamado de adocianismo. Né? Então, a ideia é que depois caiu por terra dentre os cristãos, porque não fazia muito sentido, né, seguir nessa direção. Um segundo modelo de estudar essa condição da triunidade, de tentar entendê-la, foi por uma segunda teoria que foi chamada de modalismo. Nessa teoria, ela existia a ideia de uma pessoa divina que se apresentava de modos diferentes durante a história. Então, seria uma pessoa que se manifestava na figura de Deus Pai, depois na figura de Jesus e depois na figura do Espírito. A maior complicação em relação a isso era que era a maior crítica que esse modalismo recebeu. Ele foi chamado também de patripacianismo, não é um nome estranho, mas é porque seria a figura concentrada em Deus, mas de que as outras manifestações de Deus, elas impediriam as manifestações que fossem correlatas. Por exemplo, enquanto Jesus estava aqui, o Espírito e Deus Pai não estariam presentes. Isso caiu por terra porque até Jesus pediu que nós orássemos a quem? Ao Pai. Não é? Então, esse era um argumento contrário a essa ideia, e essa ideia também caiu. Finalmente, uma terceira grande corrente que concorreu com a ideia da triunidade de Deus foi chamado de arianismo. Não é? O arianismo, ele propunha que o Filho foi criado pelo Deus eterno, mas ele era inferior ao Pai. Entende? Então, essa ideia, ou seja, Jesus era inferior ao Deus Pai. E dessa condição também, o Espírito Santo teria sido criado por Jesus. Né? Logo depois, quando ele lembra que ele fala, deixe-vos o Espírito? A ideia central de que isso teria sido criado por Jesus. Isso também foi questionado e foi efetivamente criticado, e a teoria caiu, porque, de fato, o que se percebia, né, teologicamente nos textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nos textos existentes, né, que estavam acessíveis e que formaram depois aquilo que nós chamamos de cânone bíblico, né, essas ideias elas seriam questionadas pela ideia central de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito sempre existiram. Eles sempre estiveram. Eles sempre foram. E que a manifestação do Deus Filho entre nós foi um presente de Deus para nos resgatar, como nos diz a Bíblia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse arrazoado teológico que eu estou trazendo para vocês aqui, né, no sentido de argumentos teológicos que nos acompanham, eles nos trazem, na verdade, 5 mensagens dentro dessa declaração que eu queria deixar para vocês aqui e que fazem sentido na prática, no dia a dia da nossa vida. A primeira delas é de que não tenha dúvida de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, como nos diz a declaração doutrinária, os três estão como pessoas atentas àquilo que são as suas necessidades, as minhas necessidades, e devem ser adorados por nós. Em Mateus, nós até citamos, esse texto foi até citado hoje aqui por Evandro, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Nós lemos assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que mensagem maravilhosa, né? Veja que Jesus não falou isso aqui, o Espírito estará sempre com vocês. Ele falou, eu estarei com vocês até o fim.
Entende? Aliás, a Bíblia nos fala que aquele que sustentar-se, né? Aquele que aguentar até o fim, receberá a coroa da vida. Não é? Então, a ideia central é de que esse Deus está conosco nas três figuras de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esse Deus, Ele nos conhece. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as suas demandas. Ele sabe das suas dores e das suas alegrias, Areci. É bom saber isso, não é? Eu confesso a vocês que de vez em quando eu converso com Deus da minha forma, né? Porque eu sei que cada um de nós também tem. E eu falo, Senhor, o Senhor conhece as alegrias e o Senhor conhece as tristezas. Que o Senhor me acompanhe. Porque é isso que a gente precisa, né, Evandro? Todos os dias. É disso que a gente precisa. E Ele é Criador. Em Isaías 43:15, nós lemos que eu sou o Senhor, olha que bonito, o Santo de vocês. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês. O Criador de Israel e o seu Rei. Em 1 Timóteo, Paulo escreve a Timóteo dizendo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E ainda em João capítulo 4, versículo 24, nós lemos que Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Olha que coisa boa, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. E Ele nos conhece, Ele está conosco. O seu Espírito está conosco. Jesus está conosco. Ele nos prometeu, estarei com vocês até o fim. E isso é um consolo. Por isso a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira destaca o papel de Deus na doutrina batista. Ele nos diz que esse Deus é um Espírito pessoal que está conosco. Ele nos acompanha. Mas ainda, Deus é Deus de graça. Ou se vocês quiserem, se a gente quiser utilizar uma forma mais carioca de falar, Deus é Deus da graça. Né? Deus é Deus da graça. Aqui na Bahia a gente fala, né? É filho de Litsa, é filha de Pedro. Não é assim que a gente diz? Lá no Rio a gente fala assim, Litsa é filha do Pedro. Não é? Lá a gente utiliza o artigo, né? É uma outra forma de falar. Mas sabe, Deus que é Deus da graça e dispõe de todas as coisas. Deus que fez o mundo e tudo que há nele. Deus que conhece todos os povos. Deus que criou tudo. Em Atos 17, capítulos 20, versículos 24 a 26, nos diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita, olha que coisa linda, não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Não é que ele não esteja aqui, não. É porque não é lugar dele. Diz assim, essas paredes aqui não são paredes que contêm Deus. Não é? Elas não conseguem conter. Eu já citei esse texto aqui do Rubem Alves, que nos fala que Deus não é peixe que a gente pega em rede. Deus não é peixe que a gente pega em rede. E Deus, dessa forma, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares em que deveriam habitar. Ele é Deus da vida. Nândia, Ele é Deus da vida. Andréa, Deus é Deus da vida. É Ele quem faz, é Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele quem permite. Por isso que Paulo falou lá, não é, que Ele sabia tanto ter quanto o necessitar. Olha que coisa interessante, não é? Mas que em tudo e sobre tudo,
Deus estava presente. A quem nós devemos servir e a quem tem todo o poder. Por isso, nós sabemos que Ele, Senhor, está atento às nossas necessidades. E assim, você é convidado e eu sou convidado, não só como batistas, porque nós estamos abordando a declaração doutrinária, mas como filhos de Deus, como filhos do Senhor. Nós estamos convidados para chegarmos perto dele. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, nós lemos assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, aquele que chamou vocês, que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que vocês fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sabe o que mais me impressiona de tudo isso? Que a gente vê sobre a teologia de Deus, é que tudo isso se traduz em alguém que me conhece e que conhece você. Que sabe o que se passa na sua vida. Que conhece o que você sofre e em que você se alegra. Que conhece os desafios de todos os seus dias. Conhece lá raio e pouso, pouso e pousa. Conhece lá as demandas de papai e de mamãe lá em Santos, não é? Em Santos, conhece. E ele sabe como vocês se preocupam, não é? Eles sabem o que vocês precisam fazer. Eles sabem, por exemplo, o que Didi e família passaram em São Paulo recente. Eles sabem do que vocês precisam. Eles sabem o que Ana, que está passando por um desafio enorme essa semana, com o nosso querido Sérgio, né, que teve um problema de saúde. Ana, Ele sabe o que você precisa. E Ele sabe porque Ele é Deus. É por isso. Olha que coisa interessante. Isso é o simples de Deus. Ele sabe porque Ele é Deus. E isso é mais do que suficiente. Que Deus te abençoe. Uhum. Vamos cantar. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus. Estamos encerrando o nosso culto dessa noite, reconhecendo este Deus, conhecendo cada vez mais esse Deus mais de perto. Sai mais suave. Nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda
a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero convidar a Ana, vem cá, Aninha, a nos abençoar, fazendo uma oração final. Que todos tenham uma semana de paz, de alegria. A todos que nos assistem também sejam abençoados. E que você que está passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, que Deus também esteja presente na sua vida, lhe trazendo vitória. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Oremos. Senhor, nós te rendemos graças e louvores, porque sabemos que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é o nosso Deus. Assim como ouvimos na mensagem de hoje, que o Senhor é aquele presente em todo instante. O Senhor é aquele presente e onisciente, que conhece as nossas dores, conhece as nossas alegrias, conhece as nossas tristezas, e está sempre ao nosso lado. Prontos, ó Deus, com tuas mãos estendidas, o teu ouvido estendido também às nossas orações. E conhece e sonda cada coração e cada necessidade dos que estão aqui presentes, daqueles que nos ouvem pelo nosso canal do YouTube, aquele onde a nossa voz chega, Senhor. Sabemos que o Senhor nos conhece. Pedimos, Deus, a tua graça sobre cada vida. Pedimos, Senhor, a tua paz, aquela que excede todo entendimento. Pedimos, Deus, a alegria que é apesar de. É a alegria, Senhor, que não é o contrário de tristeza, mas a alegria que transborda mesmo na tristeza. Nós te louvamos, Senhor, porque assim é o nosso Deus. É assim que nós cremos, é assim que nós falamos, é assim que nós pregamos. E é assim que devemos viver. A alegria do Senhor é a nossa força. E que o Senhor está sempre presente conosco. Nos dá, Senhor, uma semana de paz. E que a tua palavra possa ecoar nos nossos ouvidos e na nossa vivência, Senhor, no nosso dia a dia. No nosso trabalho, na faculdade, na escola, ou mesmo quem está nos seus lares. Que a tua palavra seja sempre presente em nossa vida. Sabendo que o Senhor está conosco todo instante, até o fim dos tempos, como o Senhor tem nos prometido, Senhor. Acreditamos e vivemos essa tua palavra. Nos abençoa grandemente, fica com cada um de nós, em especial aqueles que estão enfermos, que já foram colocados os nomes aqui no início do culto, aqueles que nós temos orado, Arenilda, Enéia, por Sérgio, por tantos outros, Senhor, que estão necessitados nesse momento, ou mesmo em luto. Que o Senhor visite cada um deles, Senhor, neste momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, ouça
o nosso poslúdio e depois os nossos avisos. Semana que vem, quem estará na direção do culto é o PG de Pituaçu. Então todos são convidados a estar conosco nessa novo dia de celebração. Deus abençoe a todos. Esse ano, o Acamp BR vai ser nos dias 20 a 22 de outubro, no mesmo lugar que a gente foi no ano passado, o Hotel Coco Beach, que fica lá no Conde. Você pode parcelar o pagamento de acordo com a opção escolhida. Sabe quem já confirmou presença? Foi o pastor Amauri. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o tema A Sombra da Esperança, o futuro não assombra. Bora com a gente? Vamos fortalecer nossa comunidade. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Por falar em casa, A gente agradece Painho pelo tempo que ele tem deixado a gente ficar aqui. Mas a IBE está precisando de uma casinha nova. E a gente também sabe que igreja não é prédio. Mas achamos que ir para o nosso cantinho vai ajudar a gente a fazer mais coisas pelo reino de Deus. Estamos em campanha para isso. Você pode ajudar a gente? Contribua com o que você puder, lembrando sempre de acrescentar 10 centavos para a gente saber que é para a campanha, tá bom? Vai ser uma festança daquelas quando a gente conseguir. e por falar em festança, Sabe quem tá ficando mais velha? Ela mesma, a nossa IBE. 20 aninhos ela tá fazendo e nós vamos comemorar o aniversário dessa moça bonita do laço de fita nos dias 13 e 14 de maio. Convidamos algumas pessoas para celebrar com a gente. O querido pastor Lázaro Sodré vai trazer a reflexão e a música vai ficar por conta do também querido pastor Joás Menezes. Você não vai querer ficar de fora, né? Venha e traga mais gente para essa folia.